Meus amigos, assim como chegou, já foi embora a primeira rodada de playoffs, né, cara? Na verdade, ainda temos mais um jogo, é claro. Eu tô fazendo esse vídeo na segunda-feira e ainda hoje tem Vikings e Rams, jogo que vai ser em campo neutro, lá em Arizona, por causa dos incêndios rolando lá em Los Angeles. Uma tragédia horrível. Mas os jogos foram legais nesse fim de semana. Não tanto, mas foram legais e eu queria falar deles antes de falar do jogo dessa segunda-feira que eu falo amanhã no nosso terça touchdown, tá bom? Então amanhã, 1 da tarde, a gente ao vivo pra falar sobre todos os jogos com detalhes, incluindo o jogo de segunda-feira, tá bom? Meus amigos, foi abaixo do que a gente esperava, eu sei disso. Apenas um visitante ganhou, teve uma zebra, né, que foi os Chargers perderem para os Texans, os Chargers eram favoritos, mas ainda assim, jogos pouco competitivos, tirando o do domingo à noite, né, isso me deixou um pouco decepcionado, mas eu acho que isso fala muito sobre o modelo de playoffs, eu ainda tô elaborando um pouco sobre isso, mas eu ainda quero fazer um vídeo sobre como eu acho que os antigos modelos de playoff eram melhores, tá? Quando eram 6 times em cada conferência, com 2 folgas, né? E aí apenas 4 jogos na rodada de Wild Card, entre os Wild Cards, né? Então os 2 piores líderes de divisão e os 2 Wild Cards. E aí os 2 melhores descansavam, entendeu? Em cada conferência, isso eu digo em cada conferência. Eu sei que a NFL quer pôr mais jogo, porque playoff dá uma grana, dá audiência pra caramba, eu sei disso. Mas aí a gente faz jogos serem um pouquinho menos competitivos. E a verdade é que isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Ah, Golim, mas ainda assim pode acontecer isso de qualquer forma. Eu sei, mas eu fiquei um pouco decepcionado, sinceramente. Vamos lá. Começando no sábado às 6h30 com Chargers e Texans. Cara, que loucura, né? Isso foi bem inesperado pra mim, sinceramente. Sabe por quê? O Chargers de Brandon Staley era imprevisível. Não sabia o que podia acontecer, podia ser um time horrível do nada, tal. O de Jim Harbaugh, não. O de Jim Harbaugh, cara, a gente podia ter certeza que ia manter aquilo ali. Não ia ter muita queda. E teve, né? Justin Herbert, 3 interceptações em 2024. 4 nesse jogo. 4 nesse jogo. Então, o Justin Herbert agora, ele vai criando uma fama muito ruim, né? Primeiro jogo de playoffs que ele teve contra o Trevor Lawrence levou uma viradaça, né? E agora, 4 interceptações, sendo uma pick six, 4 sacks, 9 QB hits, e ele tá fora, junto com os Chargers, né? Jogo corrido não funcionou muito bem, enquanto isso o Texans vai criando uma outra. Mesmo desacreditado nesse segundo ano, porque a temporada regular não foi tão boa assim, já é o segundo jogo de playoff que eles vencem pelo segundo ano seguido, né? CJ Stroud ganhou 1 no ano passado, ganha 1 agora. E sinceramente eu acho que acaba, porque eles vão enfrentar os Chiefs. Mas é legal. Não tem vitória de playoffs desde 2018, os Chargers, e a segunda derrota na primeira rodada, pela segunda forma seguida, né, em 2022 contra os Jaguars. O Stroud teve uma interceptação, mas eu acho que ele anima o torcedor e jogou bem, eu acho que nesse sentido é pra ficar feliz sim. Nico Collins passando das 120 jardas, Joe Mixon com touchdown em mais de 100 jardas, aí teve aquele extra point dos Chargers pra dar uma, né, talvez volte pro jogo, aí o extra point retornado pra 2 pontos, o que foi uma doideira. Os Texans cometendo erros, então isso foi uma coisa que eu achei muito. Geralmente no futebol americano de altíssimo nível, quem comete um errinho perde. Nesses jogos desse fim de semana parece que eram muitos erros cometidos e o outro time também comete, e aí não parecia um futebol americano de alta qualidade, pelo menos é a minha impressão. Tá? Começaram perdendo por 6-0 os Texans, mas recuperaram. Ainda assim, eu quero exaltar Led McConkey, que bateu o recorde de jardas para um calouro num jogo de playoff, né? 197 jardas, com um touchdown mega longo de mais de 80 jardas, mandou muito bem. Enquanto o Stroud teve uma jogadaça numa terceira para 16, uma campanha de 99 jardas essencial, e agora é Chiefs. Para os Chargers, eu acho que ainda é um cenário bom, porque foi o primeiro ano da reestruturação. Né? Primeiro ano de reestruturação, pra mim, o Justin Herbert ainda é um grande quarterback, mas agora ele já tem uma fama que o precede em playoffs, né? Mas eu acho que o Chargers, cara, é pensar num bom wide receiver, é pensar em interior de linha ofensiva, talvez melhores pass rushers, apesar de ter bons jogadores, e vamos ver, né? Steelers e Ravens, passamos na Rede TV, foi bem legal esse jogo, mas também não deu nem pro cheiro, né? Quando você olha 28-14, pô, será? Tanana? Não, 21-0, depois 28-7, Russell Wilson teve 2 boas campanhas.
campanhas, 2. Mas o Ravens estava completamente tranquilo na partida, a ponto do Lamar ele amassou com um jogo limpo, praticamente perfeito, teve 2 touchdowns, 81 jardas corridas. O Derrick Henry amassou de novo, né? E a gente falava as chaves da vitória para os Ravens nesse jogo correr bem com a bola. Fácil. 186 jardas, 2 touchdowns. E como disse o próprio Lamar Jackson, parecia o Relâmpago McQueen passando pela galera. Bom demais, bom demais. Essas referências maravilhosas. Os Ravens sem o seu principal recebedor. E nem parecia, né? Nem parecia. Ganharam de 299 a 29 em jardas corridas. Foi o recorde em jardas corridas cedidas por Pittsburgh na história em playoffs. Os Steelers agora têm 0-6 em playoffs nos últimos 6 jogos. 5 derrotas seguidas pra terminar a temporada. E eu vou falar pra vocês, eu acho que o Mike Tomlin tá num hot seat, cara. Porque ele é um líder, ele é muito bom desenvolvendo pessoas, ele consegue tirar um time ruim para um time bom em temporada regular, mas ele parece estar um pouco atrasado nos playoffs hoje em dia e fica sempre atrás em playoffs recentemente, né? Além disso, os Steelers agora vão ter muitos free agents, né? Muitos agentes livres aí para negociar ou perder, e isso inclui os seus 2 principais quarterbacks, Russell Wilson e Justin Fields. Então, vamos ver, cara, vamos ver. O Russell Wilson não foi o problema, teve campanhas boas para touchdown, mas longe de ser o suficiente, e tá envelhecendo, né? 36 anos de idade. Então, cara, quando eles abriram 21-0, tava 19-2 em primeiras descidas, aí até tiraram o pé. E o Ravens teve campanhas longas de 85, 90, 95, mas agora é Buffalo Bills fora de casa, no jogo mais legal de playoffs que eu imagino, tá? Semana que vem vai ser demais. Domingo à noite, aliás, tá? Já saiu o horário. Domingo tivemos 3 jogos, também passamos na Rede TV Broncos e Bills, vitória dos Bills 31-7, e os Bills correram muito bem com a bola. A gente sabe que esse Bills, ele é um time muito versátil, não é à toa que é o primeiro time na história da NFL a ter pelo menos 30 touchdowns passados e 30 touchdowns corridos, mas fizeram isso agora também nesses playoffs. Então, mais de 200 jardas corridas, mais de 200 jardas passadas, é o equilíbrio perfeito do Thanos, cara. E isso deixa o Josh Allen muito feliz. Apesar do Josh Allen ter tido 2 passes para touchdown, um deles absurdo pro Ty Johnson, ele às vezes tem que correr também e ele resolve, ele adora. Inclusive ele fez passe para 8 jogadores diferentes nesse jogo porque ele tá distribuindo, tá? O James Cook tinha passado das 100 jardas antes do intervalo e isso já é o suficiente. Marcaram pontos em 6 de 7 campanhas, tiveram mais de 20 minutos a mais de posse de bola. Aí o Broncos ia fazer o quê, cara? Ia fazer o quê? A primeira campanha do Broncos foi boa, mas só. E agora pega o Ravens em casa, como eu falei pra vocês. O torcedor do Broncos pode ficar feliz, eu acho que ele tem tudo pra ficar feliz, porque foi um ano de reconstrução, Bo Nix se provando o quarterback da franquia nesse primeiro ano, vamos ver o segundo, sempre tem isso, mas o Sean Payton acho que também tranquilo o trabalho dele, só que tem que ter um trabalho de off-season legal de mais armas pro Bo Nix, e não só recebedores, como também corredores, né? Desde janeiro de 2023, os Broncos não têm um corredor que passa das 100 jardas, pô. É bizarro. E aí teve aquele duelo, né? A defesa de 63 sacks na temporada contra o ataque dos Bills, que cedeu apenas 14. E o Josh Allen levou 2 sacks, mas também nunca se sentiu realmente pressionado, tá? Então uma vitória gigante aí dos Bills. Packers e Eagles, reedição do jogo de São Paulo, uma expectativa muito grande e foi abaixo. Eu acho que foi bem abaixo, 22-10 pro Eagles, num jogo em que os 2 ataques mandaram mal. Eu vou passar um paninho pro Jalen Hurts ter voltado de concussão agora, mas me preocupa um pouco o Jalen Hurts agora para o resto dos playoffs, tá? Me preocupa um pouco. Do outro lado, Jordan Love tava com lesão no cotovelo, mas ainda assim, cara, que jogo horrível, né? 3 interceptações e ainda assim a defesa de Green Bay manteve os Packers no jogo, até o quarto período, que aí meio que perdeu, mas foi realmente impressionante. O Saquon Barkley passou das 100 jardas, então ele é um dos pilares dessa equipe. O A.J. Brown não estava feliz, teve que ler um livro ali pra se acalmar, porque não estava feliz. Ele falou que ele sempre leva um livro, mas agora pegaram ele na câmera, foi a primeira vez. Enfim, começou o jogo com, pra mim, uma falha de arbitragem, que não foi a única no fim de semana, mas uma falha de arbitragem grave, que foi no kickoff, o Keisean Nixon sofre o fumble, mas recupera a bola, e a arbitragem deu Eagles. Pra mim ficou claro que ele recuperou a bola, mas enfim. Dallas Goedert com um touchdown absurdo quebrando tackles e Josh Jacobs com uma corrida absurda quebrando tackles também. Paulo Antunes até comparou com uma corrida do Earl Campbell, que ele perde a jersey e tal, muito legal, muito legal. E os Packers, esse jogo foi tão doído que literalmente uma galera se machucou, de tão doído que foi, sabe? Então isso é realmente ruim. Brandon McManus errou field goal, mas eu acho que ele é um bom kicker no geral. No fim das contas, é difícil você ganhar um jogo em que o seu time faz 4 turnovers e o outro nenhum, né? E foi isso que os Packers fizeram. Então a defesa
defesa dos Packers muito boa, mas os Eagles têm uma defesa fantástica. E eu não fico preocupado com um jogo em que o ataque do Eagles não vai tão espetacularmente bem assim, mas a defesa segura mais do que o suficiente, e o Saquon passou das 100 jardas, então tá tudo bem. Aí o único jogo realmente competitivo que tivemos foi Commanders e Bucks. E era o esperado, porque o Bucks tinha 12 vitórias, o Commanders tinha 12 vitórias, o Bucks tinha 10, mas os Bucks ganharam a divisão, jogam em casa, mais experientes em playoffs. Mas eu vou te falar, um jogo extremamente equilibrado ficou em uma jogada que entregou o jogo, que foi uma cagada. Handoff. Tão fácil, né? Jet sweep, o Jalen McMillan correndo por trás pra pegar a bola, Baker Mayfield vai... Eu senti que o Jalen McMillan fez a rota muito cedo, mas o Baker falou que a culpa era dele, enfim. Agora ele vai ter que ficar se remoendo com isso. Primeira vitória em playoff dos Commanders desde 2006, 7.000 dias. Primeira temporada com dono novo, GM novo, técnico novo, quarterback novo. E os caras ganharam um jogo de playoffs. Espetacular. Olha como uma mudança bem feita muda tudo. Por isso que eu acho que o Adam Peters é o melhor GM da NFL. E eu amo o Dan Quinn e eu amo o Jayden Daniels, tá? E o Terry McLaurin, cara, eu queria dar um foco pra ele aqui, porque ele é espetacular. E Jayden Daniels é tão calmo. Cometeu seus errinhos no jogo, mas ele é tão calmo, cara. E é o primeiro quarterback a ganhar um jogo de playoff fora de casa desde Russell Wilson em 2012. Então isso é realmente espetacular. O jogo começou lento, melhorou no quarto período ali. E o Zane Gonzalez, eu tenho certeza que ele tava se borrando no field goal final. Ele ficava assim, ó, arruma o cabelo, põe o capacete, arruma o cabelo, põe o capacete, bola na trave e dentro. Na trave e dentro, cara. Que doideira, que doideira. Além de acertar outros dois, então ele mandou muito bem. Os Bucks venceram os Commanders na semana 1, só mostrando como as coisas mudam, né? E o Dan Quinn cometeu alguns erros arriscando quartas descidas, que eu acho que foram acertos, não é porque o resultado da jogada é ruim, que a decisão foi errada, é isso que eu acho, né? Mas deu certo, no final valeu a pena, 23-20, e agora os Commanders enfrentam... Então já tá tudo definido, tá? Commanders enfrentam os Lions, e os Eagles enfrentam quem ganhar hoje à noite de Vikings e Rams, certo? Na AFC, os Bills enfrentam os Ravens em casa, e os Chiefs pegam os Texans, tá bom? Os mesmos 4 times que passaram pro Divisional no ano passado, passam agora. Loucura. Meus amigos, deixa o gostei, se inscreve e vira membro. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui.